Você é um sem educação financeira? Olá, eu sou Viviane Ribeiro do The Rich Life Guide, seu canal de educação financeira aqui no YouTube. Quem precisa de educação financeira? Você acha que educação financeira deveria ser ensinado nas escolas ou deveria ser aprendido, na vida, como a gente fala? As crianças deveriam aprender sobre educação financeira com seus pais ou na escola, no sistema formal de ensino. Até bem pouco tempo atrás, não havia educação financeira nos currículos escolares. Isso foi introduzido há muito pouco tempo, ou seja, a educação financeira passou a ser um tipo de ensino formal muito recentemente. Então, se a educação financeira passou a ser um tipo de ensino formal recentemente, como que educação financeira, ou seja, como você aprendeu sobre educação financeira na sua vida? Bom, antes da educação financeira estar nos currículos escolares, a educação financeira era ensinada de forma intuitiva, ou seja, passando de pai para filho. Então, imagine aqui uma família, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagine o João, que é um cara gastador, que pensa o seguinte: ah, não vai haver amanhã, para que ficar economizando? Só se vive uma vez, melhor um passarinho na mão do que os dois voando. Se casou com a Maria, que é uma mulher que é poupadora, planeja para o futuro, pensa, né, se acontecer alguma coisa, é melhor ter um dinheirinho guardado, sempre tem uma reservinha ali, né, que a gente pode chamar de reserva de emergência para imprevistos que possam acontecer na vida dela. Então, João e Maria se casam e tem um filho. O filho dele chama Carlos. E Carlos, ele vê o pai gastador e vê a mãe poupadora e ele vai aprendendo pelo exemplo. Mas Carlos está confuso. O que, que ele faz? Ele gasta tudo ou ele poupa igual a mãe dele, a Maria? Eu não sei o que Carlos vai fazer. Ele provavelmente vai repetir o padrão ou do pai ou da mãe. Talvez ele faça uma mistura entre os dois, né? Quem sabe? Mas em geral, a pessoa acaba repetindo o padrão que ela viu como exemplo dos seus pais. Carlos aprende de maneira intuitiva como lidar com dinheiro, ele aprende de João e Maria, e Carlos se casa com Joana. E aí, de novo, Joana e Carlos têm filhos e os filhos deles vão aprender com o exemplo deles. E aí, o que o filho de Joana e Carlos vai fazer, eu também não sei, porque vai ser intuitivo. Ou seja, nenhuma dessas pessoas, nem Maria, nem João, nem Carlos e nem Joana tiveram algum tipo de educação financeira formal. Eles não tiveram um método que eles pudessem seguir. Ninguém chegou para eles e falou o seguinte: olha, para você fazer um planejamento financeiro, você tem que começar fazendo um orçamento. E aí você vai fazer uma reserva de emergência e depois você vai fazer passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Então, eles não tiveram uma educação formal, eles não tiveram nenhum tipo de orientação de o que fazer com seu dinheiro. Por causa disso, atualmente você vê a maioria das famílias endividadas. Por quê? Porque ninguém teve essa educação formal. Então, estamos falando aqui de que a educação financeira não foi ensinada como método, não foi ensinado um processo para você poder lidar com o seu dinheiro. E é claro que, mesmo se é ensinado um processo, mesmo se é ensinado um método, as pessoas podem tomar decisões ruins. Ou seja, mesmo que você aprenda tudo de educação financeira, você ainda pode se endividar. Talvez por uma decisão ruim, talvez por algo, inesperado que aconteceu na sua vida, que talvez não pudesse ser coberto com a sua reserva de emergência. Mas a questão é que o futuro hoje das pessoas poderia ser diferente se elas tivessem uma educação financeira formal. Pelo menos elas fariam as decisões, as más decisões ou boas decisões, porque elas quiseram e não por ignorância. Se você veio da família, vamos supor que você não era nem da família do João e da Maria, que a Maria ainda era poupadora, mas você veio de uma família de 2 gastadores. Qual seria provavelmente a sua forma de conduta? Repetir o que os seus pais fizeram. E qual a consequência disso? A consequência é que aquela má educação financeira seria passada de geração para geração. E podemos ver que hoje isso aconteceu. Por quê? Porque a maioria das famílias está endividada. Ou então elas vivem só para pagar contas, só para pagar boletos. Não sobra nada no fim do mês e a maioria das famílias está frustrada, está ansiosa. Por quê? Porque ela se vê no que a gente chama de corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? A corrida dos ratos é aquela vida. A gente fala da corrida dos ratos porque se remete àquela rodinha, que o ratinho fica dentro da rodinha, fazendo o exercício dele, mas os humanos também, acabam entrando na corrida dos ratos, que é o quê? É aquela maneira de viver que envolve você acordar e trabalhar, pagar as contas e dormir.
Então você está sempre naquele ciclo de acordar, trabalhar, pagar as contas e dormir. Você não investe, você não poupa, e aí você não vai sair desse ciclo eterno de viver só para pagar contas. E o que acontece? Acontece que somente 1% dos brasileiros chegam na aposentadoria de forma confortável. Estou falando aqui de forma confortável financeiramente. E o que significa de forma confortável? Somente 1% dos aposentados no Brasil conseguem se sustentar financeiramente. Os outros 99% vão precisar continuar trabalhando ou então depender de caridade dos amigos, da família, da igreja, ou então eles vão ficar realmente em uma situação muito complicada, de total desamparo. Nossa, mas que vídeo tão triste, Viviane. Deve ter gente que já parou de ver o vídeo, né? Então quer dizer que eu vou estar entre os 70% dos endividados ou então entre esses 99% das pessoas que não conseguem se aposentar confortavelmente? Claro que não. Hoje, com vários canais na internet, cursos e principalmente esse canal, The Rich Life Guide, a sua realidade vai ser diferente. Hoje você pode ter educação financeira e fazer opções melhores para você e sua família. Você pode sair da corrida dos ratos e começar a se planejar para ter um futuro muito melhor. Então se ligue nesse canal para você não ser um sem educação financeira. Aprenda aqui a fazer o seu planejamento financeiro, aprenda a fazer o seu orçamento, o que é uma reserva de emergência ou reserva financeira, como pagar as suas dívidas, como investir no exterior e muito mais. Se inscreva no canal, deixe seu like e eu te vejo no próximo vídeo.